Tema desta noite: como desenvolver uma extraordinária motivação. Você sairá daqui motivado a fazer grandes coisas e a prevalecer sobre todas as adversidades. Receba esta palavra, porque o Espírito de Deus é o único que pode lhe convencer. É o único que pode verdadeiramente lhe motivar a fazer algo que Ele tenha para você. Diz a palavra do Senhor em Daniel, capítulo 11, versículo 32. Aos violadores da aliança, ele, está falando do inimigo aqui, com lisonjas perverterá. Quer dizer que o inimigo perverte com palavras lisonjeiras. O inimigo seduz com elogios, com coisas, sabe, mentirosas, com ilusões, coisas ilusórias. Para quem que ele perverte? A quem ele perverte? Aos violadores da aliança, aqueles que não têm parte com Deus. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Receba esta força de Deus, receba a ação do Espírito Santo na sua vida. Você é conhecedor do Deus vivo e verdadeiro. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, todo-poderoso, maravilhoso és. Nós estamos aqui por tua soberana vontade, porque não caiu um fio da nossa cabeça, nem uma folha de uma árvore, sem que o Senhor permita, sem que o Senhor autorize. Quanto mais as nossas vidas, nós que somos filhos, criados à tua imagem e semelhança, estamos aqui, Senhor, pela tua soberana vontade. E uma vez que tu nos atrais à tua casa, tu tens uma palavra para cada coração. Tu tens uma direção. Tu tens uma palavra que consola, que edifica, que exorta, que corrige, que educa. Ó Deus, nós estamos aqui para ouvir esta palavra, Senhor. E esta palavra que traz a tua multiforme sabedoria e graça, ela envolverá cada coração, cada mente. E vai agir, Senhor, exatamente naquela área ou naquelas áreas que a tua mão pode fazer um milagre, Jesus. Que a tua mão pode reverter, libertar, transformar, prosperar. Ó Deus, eu creio, Jesus, que esta palavra não voltará para ti vazia, sem antes cumprir os desígnios para os quais tu a designaste. Portanto, fala-nos, Senhor. Que ninguém saia daqui desanimado. Que ninguém deixe este santuário, Senhor, abatido, entristecido, duvidoso. Mas todos saiamos daqui hoje, Senhor, firmes, fortes, Senhor. Ó Deus, conforme diz a tua palavra, vigorosos, ousados na fé, para as grandes coisas que estão preparadas para nós executarmos. E que de fato, por esta palavra, nós possamos prevalecer sobre tudo. Oramos com fé, no nome santo de Jesus Cristo. E a igreja que assim ora comigo e crê, diga amém e amém. Louvado seja Deus. Obrigada, Tiago. Glória a Deus. Louve ao Senhor. Diga que você está pronto para ouvir a voz de Deus. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, filhos predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, escolhidos, pedras vivas, povo de propriedade exclusiva de Deus, mais que vencedores em todas as coisas. Nós estamos já há bastante tempo ouvindo a voz de Deus, e principalmente desde a passagem do ano, no que diz respeito ao que nós faremos em 2010. O Senhor tem dito que grandes coisas nós faremos e que de fato nós prevaleceremos. Nós iniciamos este ano de 2010 orando, confessando esta palavra e também, segundo a orientação do Espírito Santo, fazendo planos, fazendo um projeto de vitória para 2010. Culto após culto, Deus nos faz investir em sonhos, em metas, em objetivos, em alvos,
em planos, e nós temos obedecido, nós temos nos submetido a esta orientação. Nós temos até escrito em nossas agendas, em nossos cadernos. Mas a pergunta que surge é como executar tudo isso? Como realizar tudo que nós temos sonhado, tudo que nós temos planejado, imaginado, pensado, orado, chamado à existência? Como executar tudo isso? Olha, amados, nós colocamos coisas grandes no nosso projeto de vitória. Eu coloquei, eu creio que você também colocou coisas grandes. Coisas muitas vezes até complexas demais. Coisas que aos olhos humanos são difíceis de acontecer, de se realizarem. Coisas que são difíceis de nós executarmos para nós mesmos. E há pessoas que estão empenhadas mesmo em realizar tudo o que se propuseram. Eu sei que nós todos, que somos movidos pelo Espírito de Deus, nós que aprendemos a viver somente por fé, nós estamos muito empenhados em realizar tudo o que nós nos propusemos em nossas agendas, em nossos projetos de vitória. O problema é que existem algumas pessoas dentro do povo de Deus que vivem desmotivadas. Existem algumas pessoas que vivem desanimadas. Algumas até se animam quando elas ouvem a mensagem. Existem irmãos, irmãs, que muitas vezes até, se sentem assim mais animadinhas, mais encorajadas, quando elas ouvem a palavra que vem ao altar, que vem do altar, não é? Mas vêm os problemas, vêm as dificuldades no dia a dia, vêm as adversidades, vêm as más notícias, as más influências, vêm as críticas, vêm as palavras contrárias aos projetos, vêm as adversidades. E muitas vezes a pessoa começa a se esquecer dos seus projetos. Começa a se esquecer dos seus alvos, das suas metas, dos seus sonhos, daquilo que Deus falou, daquilo que Deus prometeu, da palavra profética. E por se esquecerem, elas acabam se transformando em pessoas apáticas e pessoas paradas. Pessoas que se sentem impedidas de fazer qualquer coisa. Mas eu quero lhe ensinar, nesta noite, a desenvolver no seu dia a dia, porque amanhã, segunda-feira, estaremos nos nossos afazeres da segunda-feira, cada um no seu canto, cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar. E eu quero lhe ensinar a desenvolver no seu dia a dia esta extraordinária motivação. Isto vai fazer bem. Isto vai lhe ajudar como chefe de família. Isto vai lhe ajudar como empresário. Isto vai lhe ajudar como vendedor. Isto vai lhe ajudar como comerciante. Isto vai lhe ajudar como estudante. Isto vai lhe ajudar como dona de casa. Isto vai lhe ajudar como ser humano. Então vamos entender, primeiramente, o que é motivação. Então no nosso telão temos uma definição bem simples para você compreender. Motivação é um conjunto de fatores que impulsionam o comportamento do ser humano para a realização de um objetivo. Vamos deixar ali para que você entenda, anote, visualize bem. O que significa isto? O que é esta motivação? Que fatores são esses tão importantes que Deus está nos mostrando, que vão nos dar um impulso para que a gente possa realizar os nossos objetivos? Isto significa que eu só realizo os meus objetivos se o meu comportamento tiver o impulso da motivação. Eu sou uma pessoa, você é uma pessoa que nós temos um comportamento, um certo tipo de comportamento. Nós estamos aprendendo a estabelecer alvos, metas, sonhos. Eu só vou realizar isso se eu tiver um impulso no meu comportamento que me faça realizar, que me faça executar, que me faça chegar lá. Então, a motivação, na verdade, é um impulso que você tem que ter na vida. Ou seja, sem a motivação para fazer as coisas, não se faz nada.
Pense comigo, quantas coisas você disse que faria e não fez? Quantas vezes você se propôs honestamente, com toda a sua, sua razão, seus sentimentos, disse, eu vou fazer tal coisa, agora vai ser assim, e você não fez. Por que você não fez? Porque faltou o quê? Motivação. Faltou um impulso, uma força geradora de um comportamento que lhe levasse a executar aquilo que você se propôs. A realizar aquilo que você estava sonhando, aquilo que você estava pensando. Tem uma frase do nosso Bispo Júnior, eu vou colocar no telão para a igreja, muito importante, falou muito ao meu coração. Diz assim, não há força contrária que segure uma grande motivação. Amados, quando nós queremos uma coisa, e o nosso comportamento está motivado a ir naquela direção, não existe nenhuma adversidade que nos para. Não existe nenhuma força do inferno, nenhuma força, contrária, que nos paralise quando nós estamos motivados, impulsionados a realizar alguma coisa. Também eu quero que você se lembre de coisas, nem sempre foram boas, mas que você disse, eu vou fazer. E a motivação era tão grande, não estou nem aqui questionando se ela era positiva ou negativa, mas que você foi e fez. Então, motivação é um impulso que o comportamento tem que ter para você realizar algo. Como na quinta-feira nós falamos de motivações boas, nós falamos de propósitos bons, então nós estamos trabalhando com um povo que está sendo movido pelo Espírito de Deus, pela palavra do Senhor, então estamos crendo que as nossas motivações são sempre positivas, são sempre boas. Hoje, eu quero que você decida, porque isso eu não posso fazer por você. Decida desenvolver diariamente uma extraordinária motivação. Porque por mais que eu encoraje alguém, por mais que eu pregue, por mais que eu dê exemplos, a motivação, ela é totalmente pessoal. A motivação é totalmente individual e a motivação é totalmente particular. Esse impulso gerador de ação é seu, é meu. Ninguém tem este impulso pelo outro. É muito particular. Como é que se explica isso? Isso se explica pelo seguinte, eu posso lhe fornecer palavras, eu posso lhe ensinar e lhe passar estratégias bíblicas. Eu posso passar à igreja ensinamentos. Eu posso lhe proporcionar momentos fervorosos de oração. Eu posso lhe dar muitos incentivos. Mas é você que tem que encontrar nisso tudo motivação para as suas ações. Então, o altar lhe fornece o quê? Conhecimento, ensino, palavras, estratégias, direções, mas é você que no meio disso encontra motivação para agir, que encontra o que vai lhe impulsionar para as suas atitudes. E há pessoas que mesmo diante de tudo que recebem deste altar, há pessoas que mesmo diante das palavras que vêm da boca de Deus, dos ensinos, das orações, dos incentivos, só veem na vida cordas e prisões em tudo. Há pessoas que estão recebendo incentivo de Deus, estão recebendo estratégias de Deus, mas só veem empecilhos, só veem prisões, só veem cordas na vida. É aquele tipo de crente que a gente diz que tem o diabo na cola. Ora, o que é isto, né? Tudo é o diabo, tudo foi o diabo, ou tudo será o diabo. O que aconteceu foi o diabo. O que lhe impede hoje é o diabo. E não vai dar certo porque o diabo... Então é aquela pessoa que vive, né, o dia inteiro grudado nele. Como se estivesse, porque não pode. A Bíblia diz que ele anda em derredor, procurando quem possa trabalhar na carne. Infelizmente, ele encontra alguns que vivem lhe dando corda, que vivem colados nesta ideia. Esse tipo de pessoa é um contínuo perdedor. É uma pessoa que não realiza nada. É a pessoa que está sempre perdendo.
perde o seu tempo, perde a sua energia, perde a sua alegria, perde o seu vigor, perde o seu brilho, perde a sua motivação total. E é o tipo de pessoa que vive dizendo que são vítimas de uma sociedade injusta. São vítimas do governo, são vítimas dos pacotes econômicos, são vítimas da crise mundial. São as pessoas que justificam o seu emaranhado de cordas, das suas prisões, da falta de motivação, com coisas exteriores, com coisas externas. O apóstolo Paulo, que foi alguém que mesmo preso, mesmo açoitado, era alguém extremamente motivado, ele escreve em 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo, não pense que isto é uma questão para um ou para outro, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Você vê que o apóstolo Paulo desenvolveu na sua vida essa extraordinária motivação. Amados, nós somos atribulados? Somos. Nós somos perplexos diante de situações? Somos. Somos perseguidos? Somos. Somos abatidos na nossa carne? Somos. Porém não angustiados, não desanimados, não desamparados, não destruídos. Nós temos que aprender isso, que nós não podemos desistir de nada. Lutas todos têm, angústias, não é? Problemas, perplexidades na vida, todos nós enfrentamos. Paulo diz, em tudo somos atribulados. Temos tribulações todos os dias, por todos os lados. Porém, nós não somos angustiados, desanimados, destruídos, desamparados. Isso não nos permite desistir de nada. E vou lhe falar algo muito forte agora. Uma afirmação tremenda. A lei, os ministérios legalistas, a tradição no nosso país da igreja evangélica, a lei tem ajudado muitas pessoas a se desmotivarem na vida. Porque a lei ensina o Filho de Deus que ele não é merecedor, que ele é gafanhoto, que ele é o pó do sapato, que ele não presta, que ele é um pecador irremediável, que ele é perdedor, que ele tem que pagar um preço alto, que ele não merece coisa nenhuma, que ele é miserável, que ele tem que se submeter, que ele tem que sofrer, que ele tem que pagar. E as pessoas pensam, por causa da lei, que não adianta mais lutar. Porque elas já fizeram jejuns, não aconteceu nada, não mudaram. Elas já fizeram vigílias, elas já fizeram campanhas, elas já foram aos montes, elas já fizeram batalhas espirituais com o diabo, correntes, acreditaram nos 320, nos 418, nos 580. Então pensam, para que tentar mais uma vez? O que eu vou fazer? Não funciona. A lei é um fator desmotivador, castrador. Outras pessoas pensam que tem que se conformar com a vida que levam. E porque tem que se conformar, se tornam pessoas totalmente desmotivadas. Quando eu falo em motivação, eu sei que nós estamos mexendo com vidas que se lembram do passado. Eu sei que um passado de lutas, de provações, de dificuldades, de fracassos, de desilusões, tem sido o elemento que impede o avanço. O avanço pessoal, o avanço profissional, o avanço emocional, o avanço familiar, o avanço financeiro, o avanço ministerial. Eu estou lhe mostrando que algumas pessoas vivem desmotivadas. Ou porque focam o seu olhar no passado, olham para trás, e você sabe que ficar olhando para trás não gera resultados para o futuro. Ou porque elas estão vivendo debaixo dos ensinamentos da lei.
que diz que é isso mesmo. A vida é isso. Contente-se com isso. Você tem que sofrer. Jesus sofreu, você tem que sofrer. Jesus pagou o preço, você tem que pagar. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus sofreu para que você não sofresse. Que Ele pagou o preço para que você não pagasse. Que Ele foi o seu substituto naquele madeiro, para que em todas as coisas você fosse mais do que vencedor. Então, amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Então, muita gente vive desmotivada, ou por causa da lei, ou por causa dos seus fracassos passados, das suas desilusões, das suas decepções. Olhar para trás nunca gerou bons resultados para o futuro. Filipenses 3,13, aprendendo com um grande homem motivado que era Paulo, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Havia coisas que Paulo ainda não tinha conquistado, não tinha conseguido. Assim como nós que colocamos alvos, objetivos, sonhos, metas. Há muitas coisas que nós não alcançamos, não chegamos ainda. Mas ele dizia, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Aprenda uma coisa, só avança para as coisas que estão à frente quem se esquece das coisas que ficam para trás. Não dá para avançar agarrado ao passado. Não dá para ir para frente pensando nas coisas que já ficaram para trás. Amado, volto a dizer, não há força que segure uma grande motivação. E se você quer ser motivado para realizar tudo que o Espírito tem lhe inspirado, você tem que esquecer o passado. E você tem que se desvencilhar definitivamente da tradição da lei. Amém? Para que eu possa avançar para as coisas que estão diante de mim, eu preciso ter uma nova visão. E é o que Deus está dando a muita gente nesta noite. Uma nova visão. No nosso telão, uma ordem de Deus. Eu creio que o Senhor me inspirou a lhe dizer isso. Liberte-se daquilo que lhe impede de olhar para frente. Seja a lei, seja as experiências erradas do passado, seja os fracassos, seja as pessoas que ficaram lá atrás. Liberte-se daquilo que lhe impede de olhar para frente. Quem insiste em olhar para trás nunca avançará na vida. E quem só vê cordas, amarras em tudo, terá que administrar um futuro sombrio e repleto de desilusões. Pessoas apáticas são pessoas cheias de desilusões. São pessoas cheias de coisas velhas. Vivem com aquilo que é museu, com aquilo que é passado. Mas o que diz o sábio Salomão em Provérbios 23, 18? Porque deveras haverá bom futuro. Não será frustrada a tua esperança. E o nosso bom futuro começa hoje. Amado, aprenda uma coisa. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Então, haverá bom futuro, é promessa de Deus. E o futuro começa agora. Então, não fique preso àquilo que lhe rouba a esperança. Olha o que diz a palavra. Não será frustrada a tua esperança. Então, significa que você tem que ter esperança. Porque se você tem esperança, você não vai se frustrar. Agora, se você não tem esperança, você vive do quê? Das memórias do passado, das frustrações, das coisas antigas. Então aí vem frustração. O que não vai frustrar? A esperança. A esperança é para frente, a esperança não é para trás. A esperança é para o futuro, a esperança não é para o passado. O Senhor Jesus está dizendo, haverá bom futuro. Fique com a palavra de Deus, amado. Fique com a palavra de Deus. Bispo, o que rouba a esperança? Por exemplo, Lamentações 3,18. Olha o nosso querido profeta Jeremias. Ele diz assim, então disse eu, já pereceu a minha glória,
como também a minha esperança no Senhor. Veja, um homem de Deus, e isso daqui pode acontecer com qualquer pessoa, era um eleito, escolhido, um profeta, a voz de Deus para o povo, e ele disse, chegou uma hora da minha vida que a minha esperança se foi. Então, se você hoje se encontra sem esperança, também não fique se culpando, se condenando. Você está aqui trazido por Deus para renovar a esperança. Amém? Jeremias se viu assim também. A minha esperança se foi, pereceu. Veja que tipo de pensamento a pessoa tem quando acontece isso. Versículo 19, olha como ele pensava. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Quero lhe mostrar uma coisa hoje. As pessoas que vivem presas às coisas do passado, elas vivem envenenadas. Você sabe o que é absinto? Absinto é uma coisa forte e amarga. As pessoas que vivem presas ao passado, aprendam isso, vivem envenenadas. Elas têm veneno na alma, que acaba contaminando o corpo. Vivem, às vezes, não têm uma doença. Vão ao médico, o médico diz, você não tem nada, mas dói aqui. Mas eu sinto isso, mas arde, mas queima, mas... Absinto e veneno. Para quem se encontra sem esperança, preso ao passado, é dessa forma que vive. Olha o que diz o versículo 20. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Por que Jeremias estava se sentindo envenenado, doente, sem esperança? Porque ele recordava das coisas do passado. Moços, moças, eu sei que pela idade pouca de vocês, vocês já tiveram experiências amargas no passado. E elas são permitidas por Deus para crescimento, para amadurecimento rápido, nos disse o Senhor. Mas vocês não podem se apegar ao que passou. Senão vocês vivem amargos, doentes, presos, sem esperança. Há muitos jovens que dizem assim, o que eu vou fazer da minha vida? Porque a experiência que teve no passado já foi muito difícil, muito terrível mesmo. Mas o Senhor disse, não faça isso. Olha esta palavra, amados, isto é bíblico. Minha alma continuamente os recorda e se abate. Então a pessoa que fica de recordação fica abatida. E ela fica como que com absinto na alma, amargor, veneno. Há pessoas que quando falam, você fala, essa pessoa está doente. É como se ela estivesse amarga, envenenada. São pessoas que têm a alma em constante recordação com as coisas de trás, as coisas do passado. Os abatidos, guardem isso, são sempre as pessoas apegadas ao passado. Quando você vira uma pessoa constantemente abatida, é porque ela é apegada ao passado. Ela vive das recordações, das dores, dos fracassos, das coisas do passado. Mas agora vem um segredo de Deus. Versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Qual é o segredo? É o que lhe dá esperança que tem que ocupar os seus pensamentos. Não as coisas do passado. Passado passou. Há pessoas que até dizem, não, eu me lembro das coisas boas do passado. Mas também elas passaram, queridos. Elas passaram. Você tem que lhe trazer a esperança, a memória, o que lhe pode dar esperança. Isso é para frente. Ponha nos seus pensamentos. Quem tem esperança se torna motivado. E esse que tem esperança, o que disse o sábio Salomão? Não será frustrada a tua esperança. Então você tem que sair daqui hoje esperançoso. O motivado é o que tem esperança. Eu estou aqui lhe mostrando o caminho. Quem é o motivado? É o que tem esperança. Porque ele tem uma força que lhe impulsiona a realizar aquilo que ele espera. E o que o Senhor está nos dizendo? Não será frustrada a tua esperança. Espere no Senhor. Motive-se com esta palavra. Então eu estou lhe ensinando. Como é que eu faço com esta memória do passado? Substitua todos os pensamentos maus. Substitua todos os pensamentos do passado
por sonhos, por desejos, por metas, por alvos, por uma nova visão, conforme Deus está lhe dando. Quando a motivação é grandiosa, dentro de cada pessoa surge uma impressionante força, amado, creia nisso. Surge uma força que lhe leva a realizar as coisas, mas quando a motivação é grande, surge uma ousadia que você diz, nem eu estou me conhecendo. Eu estou fazendo coisas, estou com ímpeto, estou com uma força. É por quê? Porque há uma esperança tão grande, há uma motivação tão grande, que você passa a não se conhecer direito. Você fala, eu estou fazendo coisas que eu me desconheço. Essa força e essa ousadia, elas rompem qualquer barreira e elas superam qualquer obstáculo que apareça. Você se recorda daquela experiência de Paulo e Silas? Eles estavam, certa vez, passando por uma adversidade tremenda na vida. E mesmo assim, eles se mantiveram motivados. Então, há uma ideia errada que você tem que tirar hoje, se por acaso você tiver essa ideia. Que pessoas motivadas são aquelas que estão sempre com tudo favorável na vida. Então, para aquele que está tudo bem, é fácil se manter motivado. Não é verdade. A motivação não tem nada a ver com as coisas irem bem. A motivação é um impulso de comportamento, de acordo com aquilo que se espera, com a esperança. Então, eu posso ter esperança e está tudo bem. Eu posso ter esperança e estar passando por um momento de adversidade. A minha esperança é que gera o quê? Um impulso motivador para que eu vá adiante. Então, a motivação não depende se as coisas estão bem ou se as coisas estão mal. Mas, amém? Olha o que aconteceu com Paulo e Silas, em Atos 16, 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles. A multidão se levantou contra 2 homens de Deus. E os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Muito bem, uma situação totalmente adversa, apanharam, foram açoitados, publicamente envergonhados, aprisionados, presos num tronco, mas eles tinham uma motivação tão grande que essa situação, por causa da motivação que eles tinham, essa situação não significava um impedimento para eles. Eles eram motivados. Então a motivação, independente do que eles estavam passando, das circunstâncias contrárias, da prisão, dos açoites, da vergonha, da exposição pública, a motivação gerou força, gerou ousadia. E eles, amados, não mudaram em nada o que eles sonhavam. Eles não mudaram em nada aquilo que eles idealizavam. Eles não se esqueceram do que Deus tinha para eles. Se você ainda está naquele que, quando acontece uma coisa ruim, uma coisa desfavorável, quando se levanta ali um problema na vida, você se esquece de tudo que Deus tem lhe prometido. Amados, você precisa crescer. Você precisa ter uma experiência com Deus. Você precisa conhecer aquele que é fiel. Você precisa ter intimidade com aquele que faz você ter força para superar esta adversidade. Por isso que Daniel diz, aqueles que conhecem o seu Deus. É que tem muito crente que não conhece a Deus. Vamos aqui falar claro, amado. Tem gente que está nas igrejas, enchendo as igrejas, Bíblia na mão, não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus se torna forte e ativo. E não se intimida com as adversidades. Ora, eles estavam ali, independente daquela situação, motivados. Eles eram motivados, eles sabiam o que Deus tinha para eles, eles tinham intimidade com Deus, eles eram maduros. Diz o versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus.
E os demais companheiros de prisão escutavam. Tem muita gente que na primeira adversidade blasfema, murmura, vai embora da igreja. São crentes de fachada. São pessoas que não conhecem a Deus. Por isso, nesta hora, não são fortes e ativos, são fracos e covardes. Mas eles oravam e cantavam louvores a Deus. Eles estavam motivados. E por isso eles oravam e louvavam a Deus. Quem é motivado vem para a igreja sempre. Quem é motivado e conhece a Deus, louva, ora, intercede sempre, independente das circunstâncias. Tem gente que acha que só se pode estar motivado quando tudo está bem, mas não é assim. Eles estavam num cárcere, presos, açoitados, ali cheios de vergonha social, mas eles sabiam o que eles queriam. Eles confiavam no Deus das promessas. E, versículo 26, de repente, que este de repente hoje se manifeste na sua vida. De repente sobreveio o tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Quando você rompe com as barreiras, quando você não se entrega às circunstâncias adversas, quando você supera obstáculos que surgem na caminhada, uma grande motivação, amado. Quando você tem esta grande motivação, já está lá lhe impulsionando para você, ter esperança e chegar onde Deus prometeu, você vai ver que isto gera uma grande força e uma grande ousadia na sua vida. O apóstolo Paulo e Silas, eles não ficaram se olhando com cara de, e agora? O que vai ser de nós? Estamos aqui presos, machucados, que vergonha. Acho que não vamos mais sair daqui, acho que vamos morrer. E também eles não se acomodaram àquela situação. Eles trouxeram à memória aquilo que lhes dava esperança. Por isso eles começaram a orar, porque a oração traz à memória o que nos dá esperança. Por isso eles começaram a louvar a Deus, porque quando você louva a Deus, Deus lhe faz lembrar os seus feitos e as promessas dele. Eles começaram a pensar naquilo que lhes dava esperança, eles se motivaram. E por isso eles oraram e eles cantaram louvores. Amado, dentro de você tem que acontecer isso. Deve ter esta motivação, esta ousadia, esta força. E você deve ser impulsionado por Deus para vencer. Diz que cadeias se soltaram. Eu creio que se você hoje sair daqui motivado, com esperança, cadeias vão se soltar. Eu não sei o que está lhe prendendo, amado. Mas olha aqui a lição. Portas vão se abrir. Portas vão se abrir. Prisões serão sacudidas. A sua vida vai experimentar um bom terremoto de Deus. Tem gente que está dizendo, mas não acontece nada, se prepare, vai vir um terremoto da parte de Deus, para arrebentar tudo que não presta, para quebrar tudo que é amarra na tua vida, meu amado. Que venha um terremoto do Senhor, que as coisas sejam abaladas. Deus lhe trouxe a igreja para você ter uma nova visão. Diga, uma nova visão. Então, deixe o seu passado. Deixe o tempo de escravidão. Deixe o tempo das más experiências. Deixe as lembranças dos fracassos. Mude a sua visão. Olhe para frente. Seja motivado. Você sabia que a sua força é proporcional ao seu ânimo ou ao seu desânimo? Se você é um desanimado, a sua força é proporcional ao seu desânimo. Amanhã, segunda-feira. Ainda bem que é feriado. Tem pessoas que vivem assim, amados, sem força. Não tenho força para sair da cama. Não tenho força para me alimentar. Não tenho força para me arrumar. Não tenho força para tomar banho. Não tenho força para falar. Não tenho força para trabalhar. Esta falta de força é proporcional ao seu desânimo. Anime-se. Traga à memória hoje o que lhe pode dar esperança. Sinta-se motivado por este altar, meu amado. Deus lhe trouxe a igreja para que você tenha uma nova visão da vida. Amém.
Quanto maior for a sua visão, maior será a sua força. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, mude a sua mente, mude a sua visão, porque com uma nova visão, com uma nova mentalidade, você vai desenvolver uma extraordinária motivação. E as pessoas à sua volta vão começar a notar uma grande mudança em sua vida. Tem muita gente que fica, tomara que vejam a minha casa própria, tomara que vejam o meu progresso, tomara que vejam mudanças interiores em você. Tomara que vejam posturas novas em você. Tomara que vejam palavras novas saindo da sua boca. Tomara que vejam posturas novas partindo de você. Tomara que vejam sonhos novos na sua vida, ideais novos. Faça tudo com uma grande motivação. Amém? Isso é só com você. Não depende dos outros. Não depende de ninguém, depende de você. Não destrua a visão que Deus dá à sua vida. Ele está lhe dizendo, 2010, você vai fazer grandes coisas. Não destrua isso que Deus está lhe dando. Você vai prevalecer. Ele está lhe mostrando que você vai prevalecer. Não se desmotive por nada. E como é que você vai fazer tudo com grande motivação? Vamos encerrar a mensagem com alguns tópicos. Como? Como bispa? Eu vou fazer tudo na vida com uma grande motivação. Número 1, tenha uma autoestima elevada. Você é capaz. Você é capaz, você é inteligente, você é capaz. Você pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Você tem a mente de Cristo. Você é um vencedor. Você tem um plano de vitória traçado por Deus desde antes da fundação do mundo para se cumprir na sua vida. Você é capaz. Permaneça-se motivado. Tenha autoestima elevada, positiva. Você é bonito. Você é capaz. Você é inteligente. Você é forte. Você é sensível à voz de Deus. Você é um abençoado. Olha o irmão que está ao seu lado e diga, você é capaz. Número 2, como você pode fazer tudo com grande motivação? Não deixe que nada e ninguém no mundo possa minar o seu entusiasmo. Vamos pegar o testemunho dos nossos irmãos hoje, maravilhoso. Irmão Marcos, sua esposa Márcia. Ele escreveu ali, você sentiu a dor no coração quando ele disse, por causa da nossa idade. Que ridículo. Pessoas disseram, vai sonhar o quê? Com casamento? Vai sonhar o quê? Com filho? Amado, eles não deixaram que essas palavras minassem os sonhos, os projetos, o entusiasmo. Na carne balança, entristece, mas este altar lhes deu vigor para continuar e dizer, tudo é possível àquele que crê. E hoje está chegando este bebê para a glória e honra do Senhor. Para a honra, para a glória, para Deus respaldar a palavra que vem do altar, amados. Número 3, para você fazer tudo com uma grande motivação. Tenha uma nova visão todos os dias. Recicle em Cristo. Não vá reciclar procurando na internet. Na internet você recicla e se desmotiva. Não precisa comprar livro de autoajuda, de motivação. Você tem um livro chamado Bíblia, o livro dos livros, o livro por excelência. É a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, renove a sua visão todos os dias. Número 4, tenha sonhos de qualidade. Pense grande, sonhe coisas nobres. Sonhe maior, sonhe coisas boas na vida, amado. Não sonhos medíocres, sonhos pequenos, sonhos rasteiros, sonhos baixos, sonhos que perturbem outros. Não, sonhos grandes, sonhos nobres, sonhos de qualidade. Número 5, para você fazer tudo com uma grande motivação. Pense que cada pequena etapa vencida já é uma grande vitória.
Chegamos até aqui nos ajudou o Senhor. Já somos vitoriosos até o dia de hoje. Pense, cada coisa que você vence, pequenininho ou não, é uma grande vitória. Número 6, evite o mau humor. É possível controlá-lo. Pena que o avançado da hora eu não posso me deter neste tópico. Como é triste um cristão mal-humorado. Como dói na gente conviver com pessoas mal-humoradas. Imagine Deus dizendo, te dei tudo. Fiz você santuário do meu Espírito Santo. Te lavei no meu sangue. Perdoei os teus pecados. Por que essa cara de limão? Porque há crentes que parecem batizados em limonada, amados. Suco de limão. Como vai, abençoado? Amado, como passou a semana? Evite o mau humor. É possível controlar. Amado, como é duro quando a gente vê um irmãozinho entrando por aquelas portas, aquela recepção linda, amorosa, sorridente, cheirosa, né? Tudo de bom de Deus. Ali diz, amado, bem-vindo. Os 4 estão lá, fala a Deus, eles estão assim. Pessoas que oram, que se preparam, que Deus colocou ali um amor para receber, um sorriso nos lábios. Mas tem gente mal-humorada que entra na casa de Deus de cara feia. Que quando alguém diz assim, olha, tem um casal, para eles não se separarem. A irmã, olha, tem uma cadeira vaga aqui, outra ali. A irmã poderia passar uma para cá, para o casal ficar junto? Não. É possível controlar. Amém? Dê um sorriso e diga, nunca mais mau humor. Diga, nunca mais mau humor. Os homens justificam, é estresse, muito trabalho. As mulheres, é TPM. A TPM e o estresse ficam da porta da igreja para fora, amados. Somos cristãos. Aqui não há justificativas para a carne. Somos novas criaturas em Cristo Jesus, sarados, curados, libertos. 7, você está aprendendo como fazer tudo com uma grande motivação. Ensine a sua família a viver motivada. Contagia. Porque tem gente que na família, às vezes tem um membro da família, entra todo mundo no não. Aquele que está, anima-se, minha filha. Minha esposa, você é mais que vencedora. Levanta essa cabeça, marido. Amados, é o contrário. É luz que ilumina as trevas. Não são as trevas que ofuscam a luz. Então, se alguém está desmotivado, nós temos motivação para nós e para quem está à nossa volta. O nosso Jesus não está limitado a nós. Amém? Vamos motivar as nossas famílias, os nossos amados. Aquele irmão que sempre, aquele filho, marido, irmão, pai, sei lá, que sempre acorda de mau humor, desanimado. Amado, não entra nisso. Não entra nisso. Isso é uma jogada barata do inferno, para todo mundo ficar, acabou o dia acabou. Levanta a cabeça. Pega a pessoa na hora, o que foi, meu filho? O que foi, minha filha? O que foi, marido? Dá a mão aqui, vamos orar agora. Vocês pensam que na casa de bispo também não tem desânimo? Tem. Mas eu tenho um marido santo, graças a Deus, que é pastor da casa, que é cabeça, tem um coração segundo Deus, que quando alguém titubia, amado, às vezes a circunstância, o local não é muito favorável. Ele diz, vamos orar agora. E é agora. Esteja quem estiver, onde estiver, vamos orar agora. E aquilo é rechaçado e tudo se faz novo. Na casa de cada um dos irmãos tem que ter alguém
que tenha esta força, esta coragem. Aquele que conhece a Deus, não importa se é um marido, se é esposa, se é um filho, tem que ter esta ousadia, porque ele é forte e ativo, para dizer, agora eu paraliso toda esta mentira do derrotado, esta mentira do desânimo, que tenta segurar, prender, amarrar as vidas. Nós somos uma família, e quando alguém da nossa família não está bem, isto contamina. Mas aquele que está bem tem mais poder para contaminar positivamente o que não está. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está neste mundo. Ensine a sua família a viver motivada. Mesmo que digam, como disse a irmã hoje, pegando um papel lá e chamando a existência um imóvel. Vão me achar que eu sou louca. A loucura, esta loucura... O que nós fazemos é loucura para o mundo, para quem não tem Cristo. Mas na nossa vida é poder de Deus. É poder de Deus. Dê a mão para alguém e diga, vamos orar agora. É 1 minuto, amado. Você não perde mais que isso. Mas coloca as coisas em ordem. 8º e último, vamos lá. Você está aprendendo a fazer tudo com uma grande motivação. Lute contra a sua carne. Ela quer lhe desmotivar. Ela é a grande vilã. Porque é o diabo, porque é o diabo, porque é o diabo. Porque a carne, porque a carne, porque a carne. Não é o diabo, é a carne. O diabo já fez o estrago que tinha para ser feito, introjetando todas estas coisas na carne. Então subjugue a sua carne, lute contra a sua carne. Lembre-se, uma extraordinária motivação produz vitórias inesperadas. Lembre-se de Paulo e Silas naquela prisão, mas extremamente motivados. Lembre-se de Abraão, já idoso, quando Deus lhe fez a promessa, ele ficou extremamente motivado que ele ia ser pai. Lembre-se de Josué e Calebe, extremamente motivados, dizendo, nós vamos possuir aquela cidade. Não importa quantos gigantes tenham lá, a cidade é nossa, em nome de Jesus. Eu termino com Josué 1,5 que diz, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Todo mundo gosta e quer esta palavra, não é? Mas ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, com permissão do Espírito Santo, se você for uma pessoa de fato motivada. É isso que tem que acontecer. Agora você também começa a compreender a palavra profética para 2010, que diz, grandes coisas farás se você for motivado. E de fato, o que é prevalecer? É vencer. Amém? Se você for motivado. Os desmotivados, com todo respeito, mas este é um altar verdadeiro, não pode mentir. Os desmotivados não farão nada e nem prevalecerão sobre nada. Por isso o Senhor está trazendo esta palavra. Se você for extraordinariamente motivado, você prevalece. Se você for apático, você sucumbe. Mas eu profetizo Josué 1,5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Seja alegre, amado. Seja entusiasmado. Seja corajoso. Seja uma pessoa de oração. Seja um louvador sempre, independente das circunstâncias. Nós encerramos este culto com uma declaração de fé no nosso telão, baseado no que veio do trono da graça de Deus. Eu vou ler primeiro e depois você vai declarar. Eu sou uma pessoa extraordinariamente motivada. Ninguém me poderá resistir. De fato, eu prevalecerei. Eu quero que você que crê, porque isso não é palavra de sorte, palavra mágica, mas você que ouviu a voz de Deus, que está juntando fé a esta palavra, que você levante uma das suas mãos e que você tome para si esta verdade de Deus. Vamos dizer todos juntos, com fé, diga: eu sou uma pessoa extraordinariamente motivada. Ninguém me poderá resistir. De fato, eu prevalecerei. Louvado seja o Senhor. Assim seja.
Assim disse o Pai nesta noite, receba na sua vida uma extraordinária motivação. Ninguém vai lhe resistir e de fato você vai prevalecer. Vamos todos nos colocar de pé, vamos orar encerrando a nossa reunião. O Bispo Rai vem aqui, os nossos músicos vão louvar a Deus. Olhe o irmão que está do seu lado e diga: saia daqui hoje motivado. Olhe para o outro e diga: traga a memória, a mente, o que lhe pode dar esperança. Aleluia, aleluia. Diga ao irmão: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. De fato você vai prevalecer, amado. De fato você vai prevalecer. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos nesse momento e eternamente. Somos imensamente gratos a Ti, ó Pai. Te louvamos pela honra, pelo privilégio, mais uma vez, termos sido trazidos por Ti a esse lugar de bênçãos, a essa casa de oração, a esse lugar, ó Pai, onde nós podemos ouvir, ó Pai, da Tua maravilhosa palavra e ter motivação para enfrentarmos, Jesus, de maneira vitoriosa a nossa vida. Ó Deus, nós confiamos em Ti, confiamos, ó Pai, que Tu és um Deus bom, fiel, galardoador daqueles que Te buscam. Confiamos, ó Pai, nas Tuas promessas, confiamos, ó Pai, que em Ti nós tudo podemos, porque Tu és a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente, inclusive nas horas de angústias. Nós cremos na Tua palavra, cremos, ó Pai, que em Ti nós somos novas criaturas. Cremos, ó Pai, que em Ti grandes coisas faremos e de fato prevaleceremos. Recebemos em nosso coração, com ações de graças, tudo isso que foi pregado nesta noite, ó Pai, porque sabemos que veio diretamente do trono da Tua graça para trazer consolo, para trazer motivação e motivação extraordinária. Por isso nós saímos desse lugar, ó Pai, extraordinariamente motivados, ó Deus, para começar uma nova semana que se inicia no dia de hoje, ó Pai, sabedores que nós poderemos fazer todas as coisas, que todos os nossos inimigos já caíram aos nossos pés e nós manifestaremos a vitória que já recebemos de Ti, ó Pai. Por isso nós declaramos que o amor de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os corações e as mentes daqueles que estão em Cristo Jesus, e aqueles que receberam uma motivação extraordinária nesta noite, através da palavra que foi pregada. Digam aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Amém! Graças a Deus! Maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja um fruto na videira, eu não temerei não. Você para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que eu posso em Deus. Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas ouvindo de Deus, eu vou seguir.
meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não. Eu sei para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só que a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que eu posso em Deus. É Ele que me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia eu vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia eu vou, nas alturas sou filho de Deus. Vai subir o dom. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos, vão em paz, em nome de Jesus. Até amanhã, oração e confissão. E diga quem está ao seu lado: você grandes coisas fará, e de fato vai prevalecer. Boa noite a todos, em nome de Jesus.